Dando continuidade ao nosso conteúdo de termologia, tá? A gente vai falar em calorimetria. Eu sei que vocês já tiveram calorimetria, mas depois de calorimetria, a matéria seguinte era trocas de calor e depois mudança de estado físico. Então, eu sei que calorimetria vocês tiveram em trocas de calor também, mas o meu objetivo aqui é dar uma revisada, fazer atividade, verificar o aprendizado de vocês, aproveitar para fazer umas avaliações, para a gente ter nota, e dar continuidade, porque a parte de mudança de estado físico é uma matéria um pouco mais complicada, então eu não queria iniciar ela sem passar nesse conteúdo aqui, tá? Então vamos lá. Tá, então calorimetria, aula 3. Por que eu botei aula 3? Porque eu tô seguindo a partir da hora que eu comecei a dar aula. A nossa primeira aula foi de dilatação dos sólidos, a segunda aula foi de dilatação dos líquidos e agora a terceira seria calorimetria, tá? Então vamos lá, o que seria calorimetria? Primeiro, relembrar o conceito de calor que o professor deve ter falado no primeiro dia de aula para vocês, aquele que estava me substituindo, né? Então, calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos com diferentes temperaturas. Então, calor, o termo calor não pode ser usado dentro do corpo. Eu não posso dizer que um corpo que está com uma temperatura alta, ele está com calor. Eu posso dizer que um corpo cede energia térmica para o outro. Quando ele está cedendo energia térmica, essa energia térmica que está passando de um corpo para o outro, eu posso chamar de calor. Então, calor é energia térmica em trânsito. E esse trânsito, e só vai ocorrer esse fluxo de calor, essa energia térmica em trânsito, em corpos com diferentes temperaturas. E na natureza, sempre esse fluxo de calor é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Dá para ser ao contrário? Dá, só que aí provavelmente a gente tem que realizar trabalho, né? Na natureza isso não acontece de forma normal. Por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado, ele faz o processo inverso. Ele tira calor da onde está frio e lança para onde está quente. Só que para fazer esse processo inverso, tu tem que ligar esse aparelho na tomada, tu tem que realizar trabalho. Na natureza, a troca de energia térmica é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, logo, aqui provavelmente a temperatura do corpo A é maior do que a do corpo B. Quando eu boto os dois próximos, ocorre uma transmissão de calor. Ou seja, a energia térmica passa daqui para cá. Depois a gente vai ver como vai ocorrer essa transmissão de calor. A gente vai ver que pode ser por condução, convecção ou irradiação. Outra coisa, unidade de calor, calor é energia. Normalmente no sistema internacional, a unidade de medida no sistema internacional é o joule, pois se trata de energia. No entanto, na prática, a mais utilizada uma outra unidade, a caloria, tá? Então a unidade que a gente vai usar de calor, de troca de calor, de quantidade de calor, vai ser a caloria, não o joule, tá? O correto no sistema internacional seria o joule, mas o usual nessa matéria é trabalhar com calorias. Utiliza-se também com frequência as unidades submúltiplas de quilocaloria, que é 1 quilocaloria tem 1000 calorias. E se vocês tiverem alguma coisa em caloria e quiserem passar para o sistema internacional que é joule, aqui está a relação, ó. Uma caloria é igual a 4,186 joules. Então, relembrando, calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos de diferentes temperaturas e normalmente é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A unidade de quantidade de calor é a caloria e no sistema internacional é o joule. Se eu quiser converter, tá aqui. E eu posso usar também o quilocal, que é 1000 calorias, ok? Agora a gente vai ver alguns termos, tá? Algumas coisas que são importantes. Primeiro, calor sensível. Essa troca de calor aqui, ó, tá? Ela pode provocar duas coisas no corpo. Ou ele aumenta a temperatura, ou seja, um corpo quando ele recebe calor, pode acontecer duas coisas com ele, ou ele aumenta a temperatura, ou ele muda de estado físico. Por exemplo, uma pedra de gelo, quando ela recebe calor, ela pode derreter. Ou uma pedra de gelo, quando recebe calor, ela pode simplesmente aquecer. Então, quando eu jogo calor num corpo, e esse corpo muda de temperatura, ele aumenta a temperatura, se eu joguei calor nele, ou se eu retirei calor dele e a temperatura dele baixa, eu digo que ele recebeu o que eu chamo de calor sensível. Então, o que é calor sensível? É a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, provocando apenas uma variação de temperatura, sem que haja mudança de estado físico, tá? Então, eu chamo de quantidade de calor sensível, aquela quantidade de calor que o corpo recebe e ao receber ele muda a temperatura. Se ele recebe, ele aumenta a temperatura, se ele perder, ele diminui a temperatura.
Tá? Existe uma outra quantidade de calor que é chamada de quantidade de calor latente, que a gente vai ver na próxima matéria em mudança de estado físico, que é quando ele recebe o mesmo tipo de calor, só que esse calor provoca mudança de estado físico. Aí eu chamo isso de calor latente, não de calor sensível, tá? Terceiro, calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que faz variar de 1 grau Celsius a temperatura de massa de 1 grama de substância. A unidade usual é a caloria por grama grau Celsius. Por exemplo, o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, 1 grama de água necessita de 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius. Calor específico, ele é um valor tabelado, cada elemento tem um valor, por exemplo, da água é 1, do gelo é 0,5, do cobre é 0,15, tá? E a unidade é calorias por grama grau Celsius. Ele é um valor tabelado que ele indica a tendência ou a facilidade que o corpo tem de ser aquecido ou resfriado. Quanto maior for o calor específico, mais quantidade de calor ele precisa para aumentar a temperatura. Quanto menor for o calor específico, menos quantidade de calor ele precisa para mudar a temperatura. Então, isso aqui é um valor que indica assim, ó, por exemplo, o calor específico da água é 1, tá? Quer dizer que 1 grama de água, para aumentar 1 grau Celsius, precisa de 1 caloria, tá? Então, ele indica a tendência. Por exemplo, se o gelo é 0,5, então quer dizer que 1 grama de gelo para aumentar 1 grau Celsius precisa só de 0,5 calorias. Então quer dizer o quê? Que é mais fácil eu aquecer um gelo do que eu aquecer uma água, porque o calor específico do gelo é menor. Quanto menor for esse valor tabelado de calor específico, mais fácil é de mudar a temperatura do objeto, menos calor ele precisa. Então o calor específico indica a tendência que o corpo tem de ser aquecido ao receber calor. Ele indica quanto de calor cada grama de o corpo precisa receber para aumentar ou para diminuir 1 grau Celsius, ok? Esse calor específico ele é representado por um C minúsculo, tá? Vamos lá. Ó, calor específico não está marcado aqui, mas a unidade dele é um C minúsculo, tá? Agora vamos olhar aqui, ó, capacidade térmica. Capacidade térmica ele é um C maiúsculo, é isso aqui, ó. Então, se o calor específico é um C minúsculo, a capacidade térmica é um C maiúsculo. Parece ser uma coisa maior do que o calor específico, e realmente é. Porque o calor específico é para 1 grama aumentar 1 grau Celsius. A capacidade térmica é para todo o corpo aumentar em 1 grau Celsius. Olha o que é a capacidade térmica. Ó. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie de 1 unidade. Ou seja, ele é como se fosse o calor específico, só que em vez de ser para 1 grama do corpo aumentar 1 grau Celsius, ele indica a quantidade de calor que o corpo todo precisa receber para aumentar 1 grau Celsius. Tá? Então ele diz assim, ó, se tu pegar a quantidade de calor e dividir pela temperatura, ele vai dizer quanto de calor tu tem que jogar no corpo para aumentar 1 grau Celsius. A outra fórmula dele é essa aqui, ó, quer ver? Ó, essa aqui, ó. O calor específico não é para 1 grama, esse aqui é o calor específico, ó. A capacidade térmica é um C maiúsculo, por quê? Porque o calor específico é para 1 grama, se eu multiplicar pela massa eu vou ter para o corpo todo. Então, ó, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que o corpo todo aumente de 1 grau Celsius, tá? E aí a unidade dele seria calorias por grau Celsius. A capacidade, o calor específico era caloria por grama grau Celsius, que era para 1 grama. A capacidade térmica é caloria por grau Celsius, não tem o grama porque é para o corpo todo. Então, a capacidade térmica ela não pode ser um valor tabelado. Porque mesmo que seja a mesma substância, existem corpos com tamanhos diferentes. Eu posso ter uma barra de gelo pequena, como eu posso ter uma barra de gelo grande. E aí eles vão ter capacidades térmicas diferentes. Porque a barra pequena vai precisar de menos calor para aumentar 1 grau Celsius. E a barra grande vai precisar de mais calor para aumentar 1 grau Celsius. Então ela já não é mais tabelada. Por que ela não é mais tabelada? Porque o calor específico era para 1 grama variar 1 grau Celsius. Agora a capacidade térmica eu tenho que multiplicar pela massa do corpo. Então a capacidade térmica é a massa vezes o valor do calor específico que é tabelado. Tá? Seria isso. Continuando. Todo o meu objetivo daquela explicação é chegar nisso aqui, ó. Equação fundamental da calorimetria, que é essa equação aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. O calor específico é a quantidade de calor para 1 grama de o corpo aumentar 1 grau Celsius. Se eu pegar essa 1 grama, que é para 1 grama variar 1 grau Celsius, pegar o valor do calor específico de um objeto e multiplicar pela massa,
eu vou ter quanto de calor eu vou ter que jogar para o corpo todo variar 1 grau Celsius. Se eu multiplicar pelo ΔT, eu vou ter a quantidade de calor, que no caso é sensível, porque eu vou jogar calor e vai mudar a temperatura, né? É aquele conceito que eu falei ali, ó, de calor sensível, tá? Então, a quantidade de calor para eu aquecer um corpo, basta eu pegar o calor específico, que é a tendência dele de ser aquecido, que é o valor tabelado, multiplicar pelo tamanho dele, que é a massa, e multiplicar pela variação de temperatura que eu quero provocar. Então, se eu tenho um objeto, que eu sei qual é o objeto, que eu consigo saber o calor específico, se eu tenho a massa dele e eu sei quanto que eu quero aumentar a temperatura dele ou diminuir, se eu multiplicar os três, eu consigo saber quanto de calor eu tenho que lançar. Ou ao contrário, se eu jogar uma certa quantidade de calor num corpo, que tem uma massa e ele seja de um material, eu consigo saber quanto que eu vou aquecer ele. Ou se eu retirar calor dele, quanto que eu vou diminuir a temperatura dele. Lembrando que ΔT é TF menos TI. Aí aqui tá, ó, o C minúsculo é o calor específico, o ΔT é TF menos TI é a variação de temperatura em graus Celsius. Observação importante, ó, quando a quantidade de calor for positiva, maior que zero, quer dizer que o corpo está recebendo calor, né? Aí ele vai aumentar a temperatura, aí o TF vai ser maior que TI e vai dar positivo. Quando calcular a quantidade de calor for menor que zero, quer dizer que o corpo perde calor. E aqui ele ele frisa, ó, que o produto de M vezes C é a capacidade térmica. Claro, o calor específico é para 1 grama, a capacidade térmica é para o corpo todo, eu tenho que multiplicar pela massa. Na verdade, nos exercícios vão usar 3 fórmulas, tá? Essa matéria é bem fácil. Vocês vão usar a fórmula, que essa aqui é a equação fundamental da calorimetria. Vão usar essa fórmula aqui da capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico. E vão usar essa fórmula aqui, ó. Essas 3 fórmulas, tá ok? Vamos ver um exemplo. Vamos lá, ó. Um exemplo. Uma barra de cobre de 500 gramas de massa. Então, essa aqui é a massa de uma barra de cobre. Deve ser aquecida de 10 para 110. Temperatura inicial 10, temperatura final 110. Então, é uma barra de cobre e ele diz que o calor específico do cobre é 0,093. Então, isso aqui diz o que para mim? Diz que cada grama de cobre, para aumentar 1 grau Celsius, tem que receber 0,093 calorias. Quer dizer, é um valor bem pequeno, quer dizer que é fácil aquecer o cobre. Por isso que antigamente as panelas eram de cobre, né? Aí ele pergunta aqui, ó, letra A, qual a quantidade de calor que a barra deve receber? Então ele quer saber, para essa massa de cobre aumentar essa temperatura com essa característica de calor específico, quanto de calor tem que receber para fazer essa variação de temperatura nesse corpo? Basta eu pegar a equação fundamental da calorimetria, eu boto a massa aqui 500, o calor específico é 0,093 e o ΔT é a temperatura final menos inicial, 110 menos 10. 110 menos 10 é 100, 100 vezes 0,093 vezes 500 dá 4.650. A unidade de quantidade de calor é calorias. Isso aí é calor sensível porque eu joguei calor no corpo, joguei 4.650 e a temperatura aumentou. Se não mudasse a temperatura seria calor latente, que é a nossa próxima matéria. E a letra B ele pede a capacidade térmica. Então a capacidade térmica eu posso usar tanto essa fórmula aqui, ó, pegando a quantidade de calor, que é o resultado da A, dividido pelo ΔT, que é 100, ou eu posso usar essa fórmula aqui. Eu prefiro usar essa aqui, porque essa aqui não envolve o resultado anterior. Se tiver errado esse aqui tu vai errar também. E aqui, se tu pegar, tu vai pegar direto no enunciado, ó. A massa é 500 e o calor específico é 0,093. Se eu multiplicar, ó, dá 46,5 aí é calorias por grama, unidade de capacidade térmica. Olha, se eu usasse a outra forma que dividisse por 100, ó, daria 46,5 também, ó. Certo? Matéria é só isso, só aplicação de fórmula. Aí vocês têm aqui uma lista de exercícios, ó. Tem 8 exercícios para serem feitos, tá? Vocês vão resolver o exemplo, vão fazer os exercícios para me entregar na quinta-feira que vem, tá? Valendo nota. Vocês vão publicar no Classroom. Qualquer dúvida, pergunte no WhatsApp ou no privado, ou lá no grupo, tá? Que eu estou à disposição. Então, lá no Classroom eu vou publicar essa aula, vou publicar essa explicação, né, que você já deve estar assistindo, vou publicar esse conteúdo como sempre, e vai estar a data de entrega desses exercícios que vocês vão publicar. Provavelmente vai ser na quinta-feira que vem, ok? Boa atividade a todos.